palavra hoje, quem pegará o manto? Ai, 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 que pergunta, hein? Você pegou o manto? Pegou? Rapaz do céu, demorou para mim entender esse negócio de pegar o manto. Mas agora eu não largo mais. Amém? Então eu queria que você abrisse a tua palavra lá em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Nós vamos estar discorrendo a palavra de Deus aqui, e depois vamos falar um pouco, meditar um pouco nessa palavra que é poderosa. Amém? Mas antes disso, olhe para o lado do seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, dê um bom dia para eles, e diga assim: que bom que você está aqui na casa do Senhor. Deus preparou esse momento para você aqui hoje, para nós. Glória a Deus. Você já falou bom dia para o Espírito Santo hoje? Se você não falou, fale agora: bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais esse dia. Amém? Glória a Deus. E diz assim lá no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis: chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. E Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa. Repita comigo: sua capa. Amém. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou e bateu ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou sua capa. Fale comigo: rasgou sua capa. Então tá, muito triste,
Eliseu rasgou sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, e voltou à beira do rio Jordão, e parou ali. Então bateu na água com a capa, e Elias disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e se ajoelharam diante dele. Amém? Senhor, está aqui sua palavra, que venha ser alimento para nós hoje, meu Pai. Oh Deus, está aqui um servo imperfeito que está buscando a perfeição em Ti, Senhor Jesus. Usa esse vaso, meu Pai. Oh Deus, que através da minha vida, meu Pai, as pessoas venham oh Deus, se alimentar da Tua palavra, venham se edificar aqui, meu Deus, que venha viver um novo em Cristo Jesus, meu Pai. Que talvez por algum momento deixou esse manto passar, meu Pai, mas que elas não venham desistir, meu Pai. Oh Deus, e tomar sobre si essa autoridade, meu Pai, de levar o Evangelho, essa autoridade, meu Pai, de fazer o ID do Senhor. Então está aqui sua palavra, nos usa aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nossa, que silêncio. Amém. Então, gente, eu vejo assim, meus amados, eu vejo que essa palavra, ela está ligada assim, muito fortemente com um discipulado. Veja que Eliseu, ele seguia os passos de Elias, a todo momento. Um homem que renunciou carroças e carros de boi lá, ele participava de uma escola de profeta, e quando ele foi chamado, quando ele ouviu a voz de Deus, ele renunciou tudo e foi seguir o seu chamado. Ele tomou o manto para si, Então, o sentido de passar o manto está intimamente ligado ao quê? Ao discipulado. Quem é discipulado aqui hoje? Levanta a mão. Olha só, quantas pessoas não estão sendo discipulados, Então, assim, se insira numa célula, Nós somos uma igreja em célula, então, e lá você vai ser acompanhado, Deus vai te direcionar uma pessoa para caminhar contigo, que vai te instruir na palavra de Deus, não na instrução do homem, mas na palavra, para que você possa romper todas as suas dificuldades e barreiras, amém? E assim um dia você também pegar esse manto para você, que está lá no cabide de Deus, amém? Então o sentido de passar o manto está intimamente ligado ao discipulado. Eliseu foi preparado para assumir o lugar de Elias, o profeta. Aonde estava o profeta Elias, ali também Eliseu era encontrado, ou seja, de dia e de noite andavam juntos nas mesmas pisadas. Eu vejo assim que Eliseu, ele não precisava, eu vejo assim o Elias como sendo seu mentor ali, seu discipulador, vamos dizer assim. Ele não precisava correr atrás de Eliseu, porque Eliseu entendeu o chamado dele, Ele estava sendo treinado, ele estava sendo preparado para dar continuidade àquele propósito, da vida de Elias. Então, assim, eu vejo assim que muitas vezes eu me coloco aqui como um discípulo, lá no passado, porque cada vez mais a gente vai tendo entendimento da palavra de Deus, vai sendo obediente. Quantas resistências, eu já coloquei dentro de mim em questão de ser discipulado, ou de ser treinado na casa de Deus, ou de participar de um treinamento, lá no grupo de ensinos, ou até mesmo autoridade de submissão aqui dentro da casa de Deus. Eu vejo que tudo isso é um preparo para nossas vidas, para que nós viemos lá na frente dar frutos e passar esses legados a outros que vão vir, que Deus vai confiar em nossas mãos para que nós viemos direcioná-los no reino de Deus. Se nós não tivermos essa bagagem, se nós não formos obedientes à palavra de Deus, ou à nossa liderança, para sermos treinados e capacitados, disciplinados, nós não vamos conseguir fazer isso. Consequentemente, vamos errar e vamos levar aquela pessoa também ao erro. Por isso, precisamos todos os dias nos
capacitar, nos aprofundar na palavra de Deus. Aonde está seu discipulador? Aonde você está? Às vezes é tão difícil. Gente, mais pra frente eu quero entrar em detalhe, mas eu fiquei tão maravilhado sexta-feira, porque quando nós discipulamos, quando nós acompanhamos algumas pessoas, nós preparamos elas para o reino de Deus, para Jesus, não para nós. Nós já temos os nossos filhos lá, né? Que já dá um trabalho danado para educar, mas assim, nós preparamos as pessoas para Jesus, para fazer o ID, para levar o amor de Deus. E eu vi que a gente está acompanhando um casal aqui na Casa de Deus, não há muito tempo, mas tem sido tão gratificante, gente. Ele já fez coisas que eu não fiz, já está indo além. Ele está tendo um pouco de dificuldade lá com o discípulo dele, já lá no 3º nível. E daí, ele veio conversar comigo e falou: pastor, está difícil, não está rompendo, mas eu vou lá na casa dele levar um presente para ele, e fazer um convite para ele vir almoçar na minha casa, para ele vir jantar, para ele vir ceiar comigo. Eu falei: meu Deus, me constrangeu. Então, fazer discípulo é isso, é você pegar o seu discípulo, né, fazendo essas coisas, indo além, fazendo algo assim, que você deixou até de escapar, talvez você nem fez com ele, mas já está fazendo com os discípulos dele. Então é isso, é fazer discípulo. Isso então é algo muito gratificante. Então assim, algo assim que nos alegra, é como se fosse uma injeção na gente assim, a fazer mais no reino de Deus, a alcançar mais pessoas. É tão lindo isso, gente. Então nós devemos andar nas mesmas pisadas do nosso discipulador. Mas assim, nós tivemos aqui um culto maravilhoso do Aliança Mais. Lembra que o pastor falou? Tome cuidado, né? Se você perceber lá que não tem propósito de Deus, saia, que é cilada. Ele falou aqui. Então, por quê? Porque você tem que fazer discípulo para Jesus, né? Você tem que fazer discípulo para o reino de Deus. Você não pode, nós não podemos ser uma pessoa que vai invadir de uma maneira assim muito bruta, assim como Satanás faz quando ele vem e chega, arrebenta a porta do nosso coração, né? Diferentemente é o Espírito Santo que vai bater: ei, estou aqui, quero entrar. Então nós temos que amar esse discípulo, orar por ele, assim, entrar na intimidade, na vida dele, assim, através de oração, de muito amor, com muito carinho, né, convidando-o para jantar lá na sua casa. Às vezes o cara vai ficar lá sem palavras, vai ficar lá assim impactado: poxa vida, quantas vezes eu desmarquei o discipulado com esse abençoado aí, agora ele veio aqui na minha casa, me trouxe um presente e ainda me convidou para jantar na casa dele. Gente, não tem como você não fazer parte da vida desse discípulo. Não tem como ele vai se entregar a Jesus, ele vai abrir o coração, ele vai começar a deixar ser discipulado para crescer no reino de Deus. E vai ser um troféu, né, de Jesus em suas mãos. É isso. Então devemos andar nas mesmas pisadas do nosso discipulador. O Senhor é que nos colocou, né, a andar com Ele. Há um propósito em tudo isso, meus amados. Mas para que esse propósito venha acontecer, para que tudo isso venha se romper, venha a ser assim, algo maravilhoso, precisa de ter o respeito, né? Você como discipulador tem que respeitar o seu discípulo, e você como discípulo respeitar também o seu discipulador. Há um limite, né? Tem coisas que não são de Deus, são coisas que são ciladas. Então por isso, não sermos muito invasivos, caminhar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o discipulado, ele tem que ter oração antes, tem que ter um preparo antes de você ir lá discipular fazer uma reunião com o teu discípulo. Ore antes para Deus dar uma palavra, para que aquela palavra venha a ser uma chave na vida dele, para que aquela palavra venha trazer uma transformação, que venha gerar uma confiança, que venha demonstrar o caráter de Cristo que está em você, que está em nós. Porque quando você transferir, né, para o seu discípulo o caráter de Cristo, consequentemente ele vai transferir esse caráter de Cristo lá para o outro discípulo que já está começando a cuidar. E vai ser tão lindo isso, vai ser tão maravilhoso. Então o respeite. Todos nós sempre temos algo a ensinar.
Todos, tanto o discípulo como o discipulador. Eu digo assim para o pastor que o discipulado é um serrote que vai cortando, mas também ele volta cortando, porque nós vamos aprender muito com os nossos discípulos. Coisas lindas, nós vamos aprender com eles. Jesus, né? Jesus usa nossos irmãos para quê? Para nos lixar, né? Para nos polir. Lixar dói, né? Porque às vezes vai dar um puxãozinho de orelha lá e tal, mas depois ele vai polir, vai ficar lindo, vai brilhar, né? Então, assim, sempre o outro vai ter algo para nos acrescentar, algo que muitas vezes não temos, mas Deus vai unir propósitos, e é assim que vai funcionar. Eu vejo assim, então, a vida de Elias e Eliseu. Ele estava junto ali, queria estar sempre, ele sempre queria ser o primeiro. Nós lemos ali que muitos profetas ficaram de longe observando, mas ele estava ali, na pisada, né? Elias tirava o pé e colocava o dele ali. Não, eu estou junto. Não, eu vou lá para o Rio Jordão. Não, eu vou lá contigo. Ah, vou para Betel. Não, eu vou contigo. Vou para o Rio Jordão, eu vou contigo. Porque ele queria, né? Ele sabia que ia ser levado, né? Que Elias ia ser levado, e ele queria aquela unção para ele. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Às vezes nós estamos aqui já prontos, né? Treinados, preparados, prontos para receber essa autoridade, e muitas vezes deixamos o manto cair. Deixamos. Algum tempo atrás, antes de o pastor pela misericórdia de Deus, né, me colocar como auxiliar aqui na casa de Deus, ele tinha feito um convite e eu falei que não. Eu não peguei o manto, gente. Pensa que ano difícil. Mas depois Deus falou comigo, né? E que era um chamado, que era um propósito dele para a minha vida, porque ele queria me ensinar muitas coisas. Não é para que eu tivesse um cargo, porque ele queria me ensinar muitas coisas. Me ensinar humildade, submissão, renúncia e tantas outras coisas que eu, se eu for falar aqui, que Deus requer todos os dias da minha vida, da vida da minha esposa, da minha família. Então não deixe o manto cair, né? Pegue ele. Para Eliseu pegar o manto, que representava o quê? Autoridade, teve que passar por um treinamento intensivo. Isso demanda tempo, disciplina e muito treinamento. Eu vejo isso, amados, porque às vezes é tão difícil nós acertarmos algumas coisas aqui dentro da igreja e queremos pular de fase. Às vezes chegamos aqui e já queremos sentar na janela. É normal do ser humano, eu também já fui assim. Mas eu acho tão maravilhoso aqui nesse ministério, né, o discipulado. Todos, né, que estão aqui discipulando, eu sei que são pessoas muito corretas, mas eu tenho que puxar a sardinha para os meus discípulos hoje aqui, né? Assim, eu sempre fico de olho assim num casal que trabalha bastante com discipulado de casais, que é o Sérgio e a Miriam. Então, assim, eu não falo dos outros porque eu não conheço assim, eu estou mais perto lá, né? Então, eles levam muito a sério o discipulado, o livrinho. Até parece que o livrinho é tão assim, um cafezinho com leite, algo tão raso assim, mas, gente, aí você começa a se aprofundar e você começa a aprender tantas coisas que nós deixamos passar em algum momento em nossas vidas. Ah, daí tem que vir para o Nova Criatura. Ah, mas é muito parecido com o livro do discipulado. Mas lá você vai aprender, né, qual a visão, qual a missão, os pilares daqui da igreja, vai conhecer mais o ministério. É como se fosse uma integração. E você vai conhecer mais a casa de Deus aqui, vai conhecer mais da sua liderança, vai conhecer mais aqui de como que funciona, né, como que o Espírito Santo conduz essa igreja. E aí depois vai aumentando a autoridade e submissão, vai engrossando o caldo, aí pega. Aí vai fazer esse curso aí, esse treinamento, meu Deus, se o cara não estiver forte ali, se ele não passou lá para o beabá, ele não consegue, ele não vai se resistir nesse. Né? Aí vai começar a te tratar em submissão, a ser uma pessoa obediente, você vai ser disciplinado. Aí depois você vai cair lá no tratamento de família, pais e filhos, de casais, vixe, aí a lixa vai comer solta, vai doer, você precisa ser tratado.
Ah, não, porque eu já estou pronto para assumir um ministério lá na igreja, ou assumir uma célula, mas tem coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida, na minha, na nossa. Até você chegar ao ponto de assumir uma célula. Talvez se você chegar aqui e falar, não, eu já estou pronto, eu quero uma célula lá na frente, vai chegar numa situação que você não vai conseguir resolver, ou que você não vai conseguir avançar, porque lá atrás pulamos de fase. É como você está numa empresa e você almeja lá o cargo de presidente, mas se você não passar lá pelo chão de fábrica, se você não passar lá para ser um supervisor, um gerente, passar por todas as áreas da empresa, se você pular de fase e for direto lá, você não, como presidente não vai conseguir resolver alguns problemas que você não passou para aquele estudo, você não foi tratado naquela área, você não passou por ali. E a mesma coisa no reino de Deus. Tudo tem um propósito, mas tem que ser assim, fase por fase. Deus, Ele não pula fases. Deus, Ele quer que através da vida do irmão, muitos sejam alcançados ao reino de Deus. E é assim que vai funcionar. Então, para Eliseu pegar o manto que representava a autoridade lá do profeta, né? Para ele pegar o manto, ele teve que passar por um treinamento intensivo. Isso demanda tempo, disciplina, não foi da noite para o dia, né? Um treinamento, pois naquela época existia a escola dos profetas. Ninguém sai discipulando pessoas sem preparo, pois o estrago pode ser maior lá na frente, por você não ter aprendido autoridade de submissão, por você não ter passado pelo curso de pais e filhos. Tudo isso são ferramentas, são armaduras que nós vamos adquirindo ao tempo da nossa jornada com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós vemos lá no encontro com Deus, né, a gente faz uma organização de cores para quem vai servir em tal área, ou para quem vai interceder, ou para quem vai ministrar. A gente organiza, porque quando uma pessoa for procurar uma outra, já está lá com aquela cor, já sabe a quem procurar. Mas muitos de nós, às vezes, queremos pular de fase. Fica dando importância às vestes. Aqui diz que Eliseu, ele rasgou as vestes dele, porque ele entendia que tinha que se revestir de uma autoridade maior que vinha de Deus, mas não era roupa, gente, era autoridade espiritual. Então, nós temos que nos desligar de tudo isso. Nós temos que buscar, né, esse manto, ele é espiritual, ele não é físico. É algo que é derramado direto de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos falar de algo aqui mais para frente aqui que vai doer, porque mexeu comigo mesmo a palavra, eu não fiquei lá de noite lendo, de manhã cedo também, e o negócio trabalhou. Doeu assim em mim, sabe? Então assim, sinta-se desafiado para cuidar de pessoas, mas entenda que o processo começa assim, amar. Então, se você pula de fase, se você não entende o amor de Deus, como é que você vai passar, como é que você vai cuidar de pessoas se você não sabe qual é o amor de Deus? Você não sente o amor de Deus dentro de você? Se você vê teu irmão lá passando necessidade, sequer você convida ele para almoçar lá na sua casa, ou levar uma cesta básica, algo parecido, uma palavra de conforto. Então, como é que você vai começar? Então, há um processo, e começa primeiro em você amar, sentir esse amor de Deus dentro de você, dentro de nós. Se nós não tivermos esse amor, nós não vamos caminhar a lugar nenhum. O que eu vou dar lá para o meu irmão? O meu eu? Por isso que o pastor falou no Aliança Mais, se você perceber que está vindo do homem, caia fora, que é laço do diabo, é laço mesmo. Porque você tem que vir tem que ver assim que é algo que vem de Deus. Porque o discipulado é a transferência da vida de Jesus, que está em você, para a vida do seu discipulado, do seu discípulo. É isso. E muitas vezes, como ele contou aquela história ali, que ele convidava, o pastor contou que na terça-feira, não sei se vocês ouviram, tinha um caso de um pastor lá, de um homem que sempre convidava um amigo para ir para a igreja. E eles, estou lendo um livro. Depois de 2 anos ele aceitou a caminhar com aquela pessoa e foi para a igreja. Ele falou, mas qual livro você estava lendo? Todo mundo pensou que era a Bíblia, né? Ele falou, não, eu estava te acompanhando para ver qual seria, né, a sua transformação. E hoje eu vou para a igreja porque eu vi que você foi transformado por Cristo Jesus. Hoje eu vou para a igreja porque eu vi diferença na sua vida. Você realmente foi transformado por Deus. E muitas vezes o nosso discipulado vai ser assim.
Talvez você não vai ter muito contato com aquela pessoa, mas aquela pessoa vai ver Deus na sua vida, ela vai querer ser parecida contigo em Cristo Jesus. E é assim que vai funcionar, tendo um caráter de Cristo. E no passado aqui a gente teve que trabalhar muito aqui na igreja, porque o discipulado começou a criar laços de alma. Não, gente, saia fora disso. Discipulado é você fazer pessoas para Jesus, para o reino de Deus, amém? Então você vai amar. Depois que você está amando essa pessoa, automaticamente você vai começar a discipular ela. E automaticamente nasce o discipulado. E quando você começa a discipular uma pessoa, automaticamente você vai consolidar essa pessoa no reino de Deus. Olha que maravilhoso, é automático isso. E quando você consolidar, quando aquela pessoa estiver bem, cheia de Jesus, você vai enviar ela, que automaticamente ela vai começar a falar de Jesus para outras pessoas. Aí você vai enviar ela lá, ela vai abrir uma célula, ela vai discipular outras pessoas, ela vai fazer o ID de Deus, ela vai te ajudar lá no encontro, vai participar dos ministérios aqui na igreja, vai ser uma bênção na mão de Deus. Por quê? Porque você fez essa pessoa para Deus. Amém? Olha só, um tópico aqui. Nem todo mundo quer o manto, no versículo 7, que diz assim: e 50 profetas seguiam até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Nem todo mundo quer o manto. Vão ficar olhando de longe. Nos dias, nos nossos dias de hoje, muitas pessoas querem o quê, gente? Querem títulos. Quer um título de discipulador, quer um título de pastor, quer título de tudo, mas não quer autoridade, quer ficar olhando de longe, porque essa autoridade, ela vai requerer uma certa responsabilidade de você, um certo compromisso. Essa autoridade, essa responsabilidade vai requerer renúncia de muitas coisas que você talvez nem possa imaginar nesse momento, mas vai requerer. Aquele homem, Eliseu, ele participava de uma escola de profeta, e quando ele entendeu o chamado dele, ele abandonou tudo, renunciou tudo e foi seguir os passos lá do seu discipulador, do seu mestre naquele momento, do seu, vamos dizer assim, pai espiritual, vamos dizer assim, daquela pessoa que estava instruindo ele ali, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele renunciou os carros, carroças de boi e tudo mais. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes vamos querer sim, pular de fase e tomar posse daquele título, mas quando chegar lá na frente, algo vai ser requerido de você em algumas áreas que você pulou de fase, e aí vai dar errado, gente. Então precisamos, sim, pegar esse manto, essa autoridade, mas com responsabilidade, saber que você não vai largar mais isso, que você não vai abandonar o seu discípulo, e nem que o seu discípulo vai te abandonar, porque quando você sai de um lugar e vai para o outro, com certeza aquela pessoa tinha um manto ali para derramar sobre sua vida, e você pegou e carpiu o gato, não deu para mim, porque a lixa estava pegando, porque o caminho estava estreitando, porque não estava legal, porque estava doendo, a carne estava doendo, e você partiu para outra, vou buscar um outro discipulador. Você deixou de pegar o teu manto ali, meu amado, você deixou de pegar a tua bênção ali, porque Deus une propósitos. Não é, lógico, tem muitas situações que acontecem, que a gente ora, que vem falar com a gente, gostaríamos de caminhar no outro, mas tome cuidado, que quando sempre se for acontecer isso, e vem falar comigo, quando as pessoas vêm falar, você tem propósito de Deus nisso? Se tiver propósito, vai mesmo, mas se não tiver, não vai. Pega esse manto. Então, nos nossos dias de hoje, querem títulos, não querem caráter cristão. As pessoas não querem caráter cristão, meu amado. As pessoas não querem. Mas o que é isso, pastor? Caráter cristão é renúncia. É você ter uma vida de santidade, de oração. O pastor Sérgio falou na sexta-feira ali, para as mulheres, o que o homem gosta é o que está guardado. Que falou sobre luxúria. E é isso. Com certeza a mulher também quer do homem aquilo que está guardado.
em santidade. Ninguém quer viver o caráter de Cristo, só querem títulos, né? Transformação de vida, só querem só a transformação de vida, não querem levar a vida àqueles que estão mortos. Não, eu sou um pastor, eu sou um discipulador, mas não quer levar a vida àqueles que estão mortos lá, que estão lá destruídos. Não quer ir lá e preparar uma terra seca. Então a terra está seca, a terra está ruim, cheia de praga, né? Mas você não. Aí a pessoa chega lá, ela se diz ser dono daquela terra, mas ela não lavra a terra, ela não lança a semente. Gente, eu tive um sonho, eu contei para os líderes de célula ontem, nós tivemos uma reunião, que nós estávamos preparando um plantio dentro do cemitério. Sabe aquele cemitério das antigas lá, que não tinha os túmulos de cimento, que enterravam no chão, só ficava tudo ali? E eu tive um sonho que nós estávamos plantando naquele lugar, que nós estávamos preparando o terreno para lançar a semente. Lógico, eu vejo assim que espiritualmente não era um cemitério, mas nós estávamos passando por um lugar onde nós íamos lançar semente em lugares esquecidos, onde as pessoas estão mortas, onde as pessoas estão, dizer assim, fedendo, cheirando mal mesmo. E nós estávamos ali preparando aquele terreno, virando a terra, carpindo aquele mato, e à nossa volta assim estava acontecendo vários velórios, tinha muita gente chorando, né, desesperados, e nós, com toda aquela dificuldade, as pessoas ali questionando por que nós íamos plantar naquele lugar não era uma terra boa para plantar, e nós insistimos. E daí, só para encerrar aqui, para não entrar muito em detalhes, quando nós insistimos, fomos até o fim, aí de repente aquelas pessoas que estavam reclamando em volta, ou questionando, começaram a arrancar as máscaras, começaram a ter uma nova vida em Cristo. Então eu vejo assim, foi muito forte isso, gente, eu fiquei assim, acordei assustado assim, sabe? Falei, oh Deus, o Senhor vai me mandar para uma terra ruim aí, para, né, preparar a terra e tal, mas eis-me aqui, se for necessário eu vou mesmo, né? Vou lá virar a terra árida, vou lá virar aquela terra lá, e ela vai ficar boa, ela vai ser uma terra fértil, grandes frutos vão ser colhidos, né, naquele lugar. E é assim, gente. Se você veio para o reino de Deus achando que Deus vai dar uma terra pronta para você, né, você está enganado. Deus vai nos mandar em lugares assim, em vales de ossos secos, para você ser o sopro da vida lá. Amém? Glória a Deus. Então as pessoas, elas não querem levar vida àqueles que estão mortos. O discipulado custa, mas é recompensador, né? Custa tempo, custa o seu amor, mas é tremendo quando você vê um discípulo ser mais que você. Mas é tremendo quando você vê um discípulo indo além daquilo que você podia imaginar. Porque quando você faz discípulo para Jesus, é porque você quer que ele vá e faça obras maiores ainda. E eu penso assim, o maior, né, eu vou falar assim, quer ver eu ver com o bolso cheio de orgulho, né, Bia e Sérgio? É eu poder sentar aqui e ver um discípulo dar um testemunho de obras maiores ainda. Eu fico com o bolso cheio de orgulho, gente. Porque aí eu tenho a certeza que eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para o reino. É para o reino. E ele vai fazer obras maiores ainda, vai alcançar muito mais terras, nações, pessoas, vai ser tremendo. E é assim que nós temos que pensar, né? Então ele vai chegar muito mais longe do que você possa imaginar, vai fazer muito mais, né, que nós possamos imaginar. Essa é a alegria de um discipulador, de capacitar e treinar e fazer aquela pessoa ir mais longe ainda. Suas vestes antigas não vão funcionar. Lá no versículo 12, diz assim: Eliseu viu o que aconteceu, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a capa pelo meio. Então veja assim, para ganhar novas gerações para Cristo, Ele está nos dando aqui novas estratégias, porém, todas conforme a palavra de Deus.
Coloque para mim lá, 1 Samuel 17, 38 ao 40. Diz assim lá no 38. Então, vou ler o 37 aqui. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu sua própria armadura para Davi, Saul, né? Para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto de cobre, a armadura, e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A armadura do seu líder é para ele, foi feita para ele, mas Deus já fez a armadura perfeita para você, para mim, para nós, e ela é única. Então, veja só, se Davi fosse lutar com aquela armadura de Saul, ele ia perder aquela batalha, aquela guerra, aquela luta com aquele filisteu. Mas o que tinha com Davi era muito mais do que aquilo que estava físico. E veja que Saul abençoou lá, né, que o Senhor esteja com você. Então ele foi lá e usou uma arma bem simples para derrubar aquele gigante, mas o forte é o que estava com ele, na verdade ali era Deus que estava com ele. Era aquela autoridade que Deus já havia dado para ele. Então, quando nós falamos aqui de manto, quando nós falamos de autoridade, então assim, não é que você vai ter que pegar o terno do pastor, cheio de unção, para chegar lá e expulsar demônio. Não, meus amados. A autoridade, ela é espiritual, ela já está sobre você, ela já está sobre nós. E nós temos que usar as nossas armas, aquela que é única, que Deus deu para cada um de nós. Por isso que tem vários dons aqui na igreja. São armas, são situações que Deus deu unicamente para nós. Meu Deus, o louvor aqui hoje estava uma bênção. Não que não estivesse nos outros dias, mas cada vez mais eles têm se aperfeiçoado nesse dom. E o louvor é uma arma contra o inimigo. É o louvor que nos prepara aqui para receber a palavra de Deus. Então, cada vez mais eles estão usando com autoridade essa arma, né? Essa armadura que Deus deu para eles como ser levitas, de adorar ao Senhor. Você tem usado a sua arma, aquela que Deus confiou a você? Ah, pastor, que arma é essa? De ir e fazer discípulos em todas as nações? Você tem usado? Porque isso é uma ferramenta contra o inferno, contra Satanás. Você tem usado? Então, a armadura do seu líder é para ele. Então, a armadura que deu Deus para o meu pastor, para o meu discipulador, Maurício, é para ele. É para ele. A minha é única, e através da vida dele, eu vou identificar qual é essa arma, pela transferência de Jesus, de Jesus na vida dele para a minha. E aí eu vou identificar qual que é a minha arma, qual que é a minha armadura. E com ela você não vai conseguir, ela é única, né? Assim, a armadura é perfeita, é para você, que é única e só sua. Com a dele ou do seu líder, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas com a sua você consegue derrubar gigantes, que nem mesmo o seu líder conseguiria derrubar. Eu vejo isso, eu linko a isso quando o pastor fala que vem alguns pastores pregando e imitando os outros pastores, querendo usar a armadura do outro, mas não é assim que vai funcionar. Não é assim. O Espírito Santo deu a palavra de 2 Reis, capítulo 2, e ele colocou o esboço, mas eu vou ter que usar agora a minha armadura para transferir essa palavra para vocês. Eu não posso gravar, o pastor prega para mim, e ele pregar lá e eu gravar e querer falar as mesmas palavras. Não, eu vou estar limitando o Espírito Santo.
Então, nós temos que usar as nossas armas, aquela que através de Jesus, através daquele que nos acompanha, que tem transferido Jesus para nós, que nós nos identificamos. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém, então olha só, não jogue fora o que você aprendeu, mas esteja preparado para o novo. Abre lá para mim, Provérbios 22, 28. 22, 28 diz assim: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Olha só, então não remova os limites, pois seu líder já sabe o caminho, o limite, esta estrada ele já percorreu. Então assim, o que quer dizer isso? É você respeitar o seu líder, respeitar o seu discipulador. Não remova os limites, os marcos. Ele já passou por essa estrada, talvez ele já passou por essa situação. Eu vejo assim que normalmente Deus direciona assim, vou dar um exemplo, né? Talvez a pessoa passou por no passado teve um problema com alcoolismo, com droga, e Deus sempre direciona pessoas assim para aquela pessoa cuidar, que já, né? Porque, vamos supor assim, eu tive problema com alcoolismo, então Deus sempre me direciona pessoas que têm problema com alcoolismo. Por quê? Porque eu já caminhei por essa estrada, eu já passei por ela. Eu tenho bagagem, né? Lógico, com a misericórdia de Deus, eu vou poder ensinar melhor. Ei, não passe por esse caminho. O dia que ele chegar para mim lá e mentir, não bebi hoje, mas eu vou saber os trejeitos. Não, você bebeu sim. Eu tinha um discípulo, ele não está mais em Curitiba, e um dia eu estava andando na rua, ele tinha problema com alcoolismo, e ele estava lá no boteco bebendo, eu cheguei lá e abracei ele e tal. Ele ficou todo envergonhado, eu queria me esconder ali a cachaça. Não, cara, fique à vontade. Não sou eu que vou mudar a sua vida, é o Espírito Santo. E eu pedi uma Coca-Cola, ele tomou uma Coca-Cola ali, ele tomou a pinga dele. Entendeu? Eu jamais vou chegar lá e ser uma pessoa, querer ser Deus na vida dele, de entrar dentro dele e querer mudar a mentalidade dele. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lógico, né? Teve um puxãozinho de orelha depois e tudo mais, a correção, a disciplina, mas eu não podia chegar ali, né? E fazer algo assim que pudesse expor a vida dele. Não, negativo. Temos que caminhar junto. Um dia, quando Deus te arrancou do lamaçal, teve alguém que caminhou junto com você, lá dentro da lama, até você sair. Teve que se sujar lá, não que a pessoa pecou junto com você, mas teve que ir lá, caminhar, abraçar, venha, sai desse lamaçal, e consequentemente sujou. Né? Você sujou outra pessoa, porque talvez você odiou ela, porque você desmereceu, desrespeitou. Você está me entendendo? Então não remova os limites, pois o seu líder já sabe o caminho, o limite. A estrada, essa estrada ele já percorreu, ele já sabe onde vai dar. Ele tem a bagagem para te ensinar e te direcionar o que vai dar certo ou não. Ouça ele. E é difícil, gente. Eu também sou discipulado. E é difícil. Eu dou trabalho para o meu discipulador. Eu já falei aqui, às vezes o meu discipulador marca um discipulado, eu venho todo empolgado, chega ali, ele abre a palavra lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 6. E ele leu um versículo para mim, sim, amém, vamos orar, está pronto o discipulado. Eu falei, mas que discipulado que é esse? Aí quando eu chego em casa, eu chego chorando já, porque a palavra começa a trabalhar dentro de mim. E começa, gente. Aí eu ligo assim, obrigado, meu discipulador, que essa palavra vai trabalhar em mim um mês aqui. E a hora que eu tiver afiado, eu vou passar para os meus discípulos também. Porque ele já sabe, lógico, a gente vai conversando, ele sabe das minhas necessidades, das minhas lutas, e Deus direcionou uma palavra ali para mim, através da vida dele. Muitas vezes vai ser assim. Não vai ser só abraços e beijos, não, vai ser correção. Vai ser disciplina. Vai ser treinamento. E quando ele me passa a palavra, depois de um certo tempo eu passo para os meus discípulos, é a mesma coisa, é o mesmo efeito. E vai se tornando bênção em nossas vidas. Amém? Então, toda novidade, né, toda novidade passa pelo filtro da liderança. Toda novidade. A unção, olha lá, mais um tópico. A unção de Eliseu deve ser mais forte. Lá no capítulo 15. Vamos voltar lá. 2 Reis. No versículo 15.
que diz assim: os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele. A unção de Eliseu foi o dobro, não no sentido de exaltação pessoal do profeta, daquele profeta sucessor. Então, assim, mas tudo com propósito. A unção dobrada significava relacionamento de pai e filho. Então, isso não quer dizer, essa unção dobrada não queria nada dizer com uma exaltação pessoal. Então não queira, né? Lógico, nós vamos honrar nossos discipuladores, nossos líderes, né? Eu fico até meio constrangido. Esses dias, gente, assim, não estou fazendo, eu falo assim porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas eu falo porque foi ensinamento para mim. Foi ensinamento. Esses tempos atrás eu precisei de fazer meio que um negócio missionário, assim, para ser tratado por Deus, na questão de ser humilde mesmo, né? Eu nunca fui uma pessoa arrogante, orgulhosa, mas Deus quer mais de mim ainda, quer mais humildade, quer mais cara no chão mesmo, no pó. E esses dias, eu estava conversando com a minha esposa, aí chegou uma pessoa e falou para mim assim, a Rosiane me falou depois que ela tinha falado, que ela viajou, foi para outro estado, e lá ela começou a pregar de mim, no sentido assim que ela tinha um pastor que era humilde, um pastor que andava junto com o povo, que um pastor que não se importava se tivesse que entrar na favela ou numa casa de luxo, ele sempre estava ali. Gente, me deu uma alegria tão grande, só que ao mesmo tempo Deus disse assim, mas eu quero mais de você ainda, eu quero mais humildade, e eu quero ser mais humilde ainda, gente. Porque eu quero passar isso para os meus discípulos. Porque a humildade é um princípio gigante dentro da gente. Com orgulho nós não vamos a lugar nenhum. Então, às vezes eu vou na casa de algumas pessoas, que elas ficam constrangidas. Oi, pastor, tudo bem e tal. Cara, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Esse dia eu fui na casa do discípulo do Paulo, da Carol ali, ele ficou meio constrangido. Eu me senti em casa, amei, abracei. E é isso, gente. Então, que quando o seu discípulo for para outro lugar e for dar um testemunho, que o seu nome como discipulador esteja naquele lugar. Como segundo, que primeiro é Jesus, né? Que ele possa falar bem de você. Que ele possa te honrar, dizendo que você é uma pessoa que transfere Jesus para ela. Que transfere um caráter de Jesus. Esses dias, quarta-feira, nosso pastor foi na célula, né, Bia? Na casa do oleiro. Estava lá a Bia e o Máximo dela, né? E nosso pastor chegou lá, a pastora Rita, o pastor Maurício. Mas eu não fiz aquilo para dizer assim, naquele momento, mas eu honro eles, nós honramos eles, aonde eles estão. E eu falei com muita humildade assim, se hoje nós estamos aqui, porque um dia eles acreditaram, pagaram um preço pelas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui como semente no campo do Senhor. E é isso. E onde eu vou falar deles, de quantos eles são importantes na minha vida. Eu quero a unção dobrada, né? De Deus que está na vida. Eu não quero o casaco dele, mas eu quero a unção espiritual. Eu quero a unção dobrada que está lá. Lógico, vai requerer uma responsabilidade muito grande. Não sei se suportaria hoje, mas eu quero. Eu quero. E eu tenho que me esforçar para isso. Para caminhar junto com Ele. Para sentir também as dores dele, né? Sorrir com ele, mas também chorar com ele. E tudo isso, meus amados, nós temos que honrar, né? Porque se existe alguma coisa de errado, você vai lá no particular e conversa, mas você tem que mostrar, né, o que Deus fez na sua vida através do seu mestre, seu discipulador, e com o seu mestre, né, o nome, sobre todo o nome, Jesus. O que ele fez na sua vida. Você está me entendendo? Caminhar juntos é assim. Amém? Então, unção dobrada significa relacionamento de pai e filho. Para os judeus, os filhos primogênitos, o primeiro, né, é aquele que tinha direito ao dobro da herança dos demais. Eliseu estava pedindo que o pai espiritual lhe desse a medida abundante do seu espírito profético, para assim ele conseguir executar a missão de Elias.
Então eu vejo que Eliseu era o primeiro mesmo para o profeta, porque porque ele renunciou, estava junto, não precisava de Elias estar ali chamando, vem cá Eliseu, vai lá, não, ele estava junto, eu estou contigo, aonde você for eu estou contigo, não vou te deixar, vou estar contigo, né? E Deus lhe concedeu, sabendo que o profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária deste povo, daquele povo. Ele estava disposto. Deus já conhecia o coração daquele homem, que ele ia dar continuidade àquela missão. Elias era o profeta que condenava e denunciava o pecado dos governantes e do povo. Já Eliseu se identificava com as mazelas do povo. Por isso, meus amados, por isso treinamento, por isso disciplina, né? Por isso tratar, porque nós temos que ser limpos, nós não devemos fazer, se identificar com mazelas de ninguém. Por isso que ele passou por um treinamento, pela escola de profetas, e se tornou o primeiro ali para Elias, o primeiro, o primogênito, e ele pediu a porção dobrada, e lhe foi concedida, porque ele passou por todos os processos, com certeza, passou por todos os processos, que agora eu vou pegar vocês, tem uns caras aí que estão curtindo comigo, agora vamos ver só, quer ver? Olha lá no 23, bota aqui no telão aqui, 23, olha só, Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel, ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram da cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim, ô seu careca, fora daqui, viu só gente, pensa que é fácil ser careca? Você acha que nunca já falaram isso para mim também? Hã? Mas você tem que suportar isso. Tem uns caras me chamando careca da van, eu vou pegar eles de jeito aí. Vou pegar. Cortar na cinta. Então, você veja que ele já começou a enfrentar lutas ali, né? Mas depois aconteceu uma história lá que não vamos entrar nesse detalhe. Então ele passou por treinamento, né? Para poder ser limpo dessas mazelas. Ele começou a passar por treinamento, disciplina. E ali ele se tornou um grande homem de Deus, um profeta, né? Que teve a unção dobrada lá de Elias. Quem pegará o manto? Versículo 13 e 14, para a gente estar encerrando. No 13 diz assim, depois pegou a capa de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do rio Jordão, e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias, e disse, aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Então, existem mais mantos caídos no chão do que mantos que foram pegos. Manto representa cuidar de pessoas, né? E prepará-las para o chamado daqueles que querem andar junto. Eliseu andou junto com Elias dia e noite, nas mesmas pisadas. Abre lá para mim, lá, para a gente entender aqui, 2 Coríntios 12, 18. Vamos lá. 12, 18. Diz assim, aqui é Paulo falando, né? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Então, assim como Tito andava com Paulo, e se apresentava onde ele estivesse, precisamos ser como aqueles que andavam junto, gente. Que andava junto. Ontem eu falei assim para os líderes de células assim, olha, planejamos várias situações assim para fazer no fim do ano, coisa bem bonita assim. Mas assim, me coloque como participante, porque vocês vão fazer. Vocês são capacitados. Ah, não sei o que, não preciso, vocês vão me representar. Porque vocês vão fazer obras maiores ainda, vocês vão muito mais além. Vocês vão fazer.
Vocês vão tomar frente, eu quero ser somente um participante. Me arruma um papel para mim fazer aí nesse negócio aí. Mas vocês vão fazer, porque vocês são líderes, são vocês que estão no campo, são vocês que conhecem as pessoas ao total, são vocês que estão lá molando a enxada, não que eu não esteja também, mas o contato, né, o evangelho, o ID está sendo feito, né, lá na casa do olheiro, lá na cela Mensageiros da Oliveira Verdadeira, e outros que vão acontecer, e mais outros. Então, vocês vão fazer, e o pessoal está empolgado, e vai sair melhor do que se eu tivesse bolado alguma coisa, porque são muitas ideias lindas, coisas boas que estão dentro da gente, que tem que ser manifestadas no reino de Deus. Amém? Amém. Não é assim que funciona? É assim, gente, é assim. Você pensa que eu não estou tremendo na base aqui, mas eu preciso ser obediente ao meu líder, ao meu discipulador, e entender essa autoridade que um dia foi delegada sobre minha vida. Eu tinha que estar aqui para trazer essa palavra, mesmo sendo um vaso imperfeito, mas eu preciso estar aqui, preciso cumprir, né? Amém? Glória a Deus. Então, assim, Eliseu andou junto com Elias de dia e de noite, né? Nas mesmas pisadas. Então, assim como Tito também andava com Paulo. Não pegue o manto se não deseja usá-lo. Então isso se casa muito com aquela pessoa que só quer o título, com aquele homem, aquela mulher, aquele líder que só quer o título. Então não pegue o manto, não pegue que vai dar problema, né? Não pegue o manto, não pegue mantos que você não vai usar, que você nem sequer respeita. Olha só, talvez você não teme, talvez você não tenha respeito pelas coisas de Deus. Você é um líder de célula, mas você não teme a Deus a ser um líder, porque lá é um culto que está acontecendo. Eu não temo a Deus por ser um discipulador. Você está cuidando de alma, gente, de pessoas que você vão apresentar diante de Deus um dia. Você entende isso? Que você vai ter que ir lá um dia tentar resgatar e vai levar uma mordida da ovelha, e você vai ter que voltar de novo lá e vai ter que falar de Jesus para aquela pessoa. É assim que funciona. Amém? Então não pegue o manto se você não deseja usá-lo. Não pegue mantos que você não vai usar, que você nem sequer respeita. Manto é para usar. E quando a gente fala manto aqui, é a autoridade que Deus deu. Caminhar junto é aprender, é estar andando nas mesmas pisadas para ser melhor do que o seu líder. Com as pessoas que nós acompanhamos, tem homens e mulheres aí que estão além daquilo que eu posso imaginar, além de nós aqui, Rosiane, que estão fazendo obras maiores. E eu não fico triste com isso, eu fico feliz. Oh Deus, graças a Deus. Graças a Deus eu estou fazendo certo, porque é para fazer obras maiores mesmo. Deus nunca tomará o seu manto. Deus nunca vai tomar o seu manto, porque se Deus tem um propósito na sua vida, entendeu? Só não vai ser cumprido na sua vida se você não quiser. Se você quiser, né, vai ser cumprido. Deus não vai tirar o manto da sua vida. Está lá, é para você. Você pode arruinar toda a sua vida, mas o seu manto vai estar lá no cabide de Deus, para que você pegue. Né? Abre lá Romanos 11, 29, daí encerramos. Aleluia. E é assim, gente, é assim que acontece. Romanos 11, 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Assim como aconteceu com Davi, quando ele derrubou Golias. Deus não mudou de ideia quando ele não conseguiu carregar as armaduras de Davi. Ele usou as armas que ele tinha. E o mais importante, ele já estava revestido com a bênção de Deus. Você já está revestido com a bênção de Deus, meus amados. Use a arma que Deus falou que você tem que usar. Use. Talvez não vou falar arma, mas use a ferramenta. Porque a espada era uma ferramenta, né? Era uma ferramenta de batalha. Então, se você tem o dom de fazer o ID, se você tem o dom de evangelizar, de profetizar, de ministrar na célula, de trabalhar no encontro com Deus, de fazer casas de paz, não sei, use essa ferramenta que Deus te deu, use ela.
E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu gostaria que os músicos chegassem aqui até o altar e deixe essa pergunta para vocês. Você está disposto a pegar o manto? Você está disposto? Amém? Então assim, digo, né, o que você quer que eu faça. Olha só. Deixa eu voltar aqui na palavra aqui, enquanto ele se posiciona ali. Na minha versão diz assim, aqui. Lá no 2:9 diz assim: Elias disse a seu ajudante Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado. Aí diz assim, e agora eu digo para vocês e digo para mim: se você fizesse essa mesma pergunta para os teus filhos ou para os seus discípulos, o que eles responderiam a nós? E deixo essa pergunta para vocês e para mim também, que deixou. A gente fez a pergunta, depois nós ficamos em choque a noite inteira, né, amor? Mas Deus já curou, né? Então, assim, quem você tem sido para os seus filhos ou para os seus discípulos? Quem você tem sido? Que tipo de pai ou que tipo de discipulador? Quem? Que tipo de pessoa? Você tem transferido o caráter de Cristo para essas pessoas? Que tipo de vida você tem passado para o teu filho? E não é fácil educar filhos hoje, meus amados. Tem a mídia, lá em casa é uma luta, né, com o celular, com tantas coisas, e a gente tem que estar em cima direto, porque o Satanás, ele está a todo momento tentando escrever algo na mente deles. E nós, como adultos, como homens e mulheres já maduros na fé, que já estamos acompanhando pessoas, nós temos que estar muito ligados nas coisas. O que eu estou transferindo para o meu discípulo? O que eu estou transferindo a ele? A unção de Deus que está em mim? Ou um mau caráter? Estou transferindo mentiras, enganos? Estou transferindo coisas que não têm agradado o coração de Deus, mazelas, como estão ali, como estava escrito na palavra de Deus. O que você tem transferido a eles? Você tem ensinado o teu filho, o teu discípulo, a passar pelas fases certinhas, ou você tem instruído eles, ou permitido que ele tenha pulado de fase? A minha filha, na época da pandemia, ela não conseguiu ser alfabetizada. E lá na escola, se eu quisesse passar de ano ela, eu poderia passar. Não, pode passar. Eles deixam em aberto lá. Mas eu falei, não, vai ter que voltar. Eu não posso pular de fase, vai ter que ser alfabetizada primeiro. Vai ter que aprender algumas coisas que ela não aprendeu durante aquele período que não teve aula, por causa daquela maldita pandemia. E se eu pular de fase agora, consequentemente lá na frente ela vai sentir dificuldade em algumas coisas. E o culpado vai ser eu e a minha esposa, porque nós instruímos ela a pular de fase. Ah, vai passar de ano, então sim, então, vamos procurar outra alternativa. Então eu vou ter que levantar mais cedo, levar ela no reforço, lá no Kumon, vou ter que ficar até mais tarde na escola, para ver se até o fim do ano ela se iguala à turminha dela e consegue pular de fase. Passar de fase, não pular, né? E na vida espiritual, meus amados, é assim. Não pule de fase. Mas pastor, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um teólogo formado já, com diploma, doutorado. Mas faça nova criatura, tenho certeza que Deus vai te ensinar algo novo lá. Permita ser discipulado, Deus vai te ensinar lá. Ah, mas aquele livrinho vai falar muito ali e tal, eu já sei tudo isso aí, eu já até fiz prova disso, cheio de cabeça esses versículos. Mas o teu discipulador, ele quer transferir Jesus que está na vida dele, para matar o seu ego, para matar o seu orgulho, dizer que você já sabe tudo. Com certeza você já sabe tudo no papel, mas Deus quer te ensinar algo que vem lá do seu discípulo, do seu professor, daquele que ministra a aula, que você não viveu ainda. Deus quer permitir que você ouça compartilhares dentro da turma que você nunca ouviu na sua vida, que pessoas passou por tais dificuldades que você nem imaginava que existia. E você está pulando de fase. Não pule, meu irmão.
Não pule. No passado, eu pulei de fase em várias coisas da minha vida relacionadas à área sentimental. O dia que eu fiz a coisa certinha, Deus me deu um presente. Uma esposa firmada na rocha. Porque eu tive que voltar e refazer aquelas aulas que um dia eu pulei. Eu reprovei de ano, mas mesmo assim eu fui para a próxima série. Não. Eu tive que ir lá fazer um intensivão, arrumar tudo aquilo, para depois me igualar à turma, estar no propósito de Deus e aí receber a bênção. É assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que fazer. Ah, pastor, o senhor discipula aquele casal lá, aquele homem, aquela mulher. Nossa, mas parece que o senhor abandonou eles lá, porque eles estão passando por dificuldade. Exemplo. E tal, e tal. Você tem que ir lá. O senhor parece que está sendo assim, o senhor está concordando com as mazelas, ou com a situação que ele está passando, ou está deixando o cara sofrer, aquele homem sofrer, aquela mulher sofrer. Eu vou dizer para vocês, meus amados, eu só ajo de acordo com a ordem de Deus. Só. Se eu não tenho nada para dar, se Deus não colocou nada para me dar para aquela pessoa, eu não vou lá dar o meu eu para ela. De maneira nenhuma. Vou falhar, com certeza, porque eu poderia estar tendo um relacionamento mais íntimo com Deus e realmente Deus me dá algo para dar para aquela pessoa, mas eu não posso. Eu vou falhar, assumir o meu erro, mas eu vou dar algo para aquela pessoa que seja de Deus. Não do Marcos, não da Rosiane. Tem que ser de Deus. Você tem que incentivar o seu discípulo a ter cabeça erguida. Não andar de cabeça baixa. Você tem que ensinar o teu discípulo, né, porque Cristo, né, quando a gente transfere Cristo que está em nossas vidas, nós somos crentes, somos pessoas humildes, pessoas que vamos, botar mesmo a cara no chão, vamos dizer assim, mas nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser assim, jogados na lata do lixo negativo. Nós temos que andar, eu tenho um Deus, eu tenho um advogado, eu tenho um juiz. Nós temos que andar de cabeça erguida. Você tem que ensinar o seu discípulo a andar de cabeça erguida. Ah, tá luta? Não interessa, vamos orar, eu estou aqui para isso, vamos jejuar. Vamos orar. Mas ande e faça ele andar de cabeça erguida. Não abaixar a cabeça para o mundo aí. Às vezes nós vamos chorar junto com os nossos discípulos. Mas eu prefiro chorar por uma vitória, prefiro chorar por uma conquista, chorar de alegria. Muitas vezes eu choro sozinho no meu quarto em relação ao meu discípulo. Eu choro para Jesus lá. Mas eu tenho que engolir meu choro lá na frente dele para dizer assim: você tem que ser forte. Você tem que ser forte, cara. Mas por dentro, nós somos seres humanos. Por dentro assim está correndo lágrimas, sangrando. Aí você chega em casa, você chora lá no seu quarto, no seu íntimo. Porque você tem que mostrar assim: não, cara, você tem que ser forte. Forte mesmo. Não é que eu estou mentindo para ele, mas eu preciso passar para ele que ele pode vencer. Nada de abaixar a cabeça para Satanás. Levante a sua cabeça. Aí o meu choro lá, minhas lágrimas, quem enxuga é Jesus. É Jesus que enxuga lá. Então, demonstre coragem, né? Coragem mesmo. Você vai vencer, meu filho. Você é uma potência, como diz o pastor Canté aqui na terça-feira. Você é uma potência na mão de Deus, cara. Você é uma potência e vai dar certo. Acredite, não desista. E às vezes dói, gente. Porque a luta do cara é tão grande, daquele homem, daquela mulher tão grande, que você não consegue suportar, assim, de tanta dor, assim. Você quer fazer justiça com as próprias mãos, assim. Você quer fazer o impossível com as suas forças, as forças dos seus braços. Mas você não pode fazer, você tem que estar na dependência de Deus. Que o Senhor te abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês, para nós com amor e nos dê tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.